Mestre, o que é o tempo no ar? Aqui, discípulo, o tempo no ar é durante a subida e a descida. Então, o tempo no ar é o tempo da subida mais o tempo da descida. Certo? Esse é o tempo no ar. Tempo da subida mais o tempo da descida. Lembrando que o tempo da subida é igual ao tempo da descida. Então, assim, basta você calcular um deles. Calcula a subida, né? E multiplica por 2. Pronto, você vai ter o tempo no ar. Ele vai entrar aqui. E no movimento uniformemente variado, que é o movimento na vertical. Olha lá. Quais são as equações que eu vou usar? Ué, as equações do move, que a gente está usando desde o início do ano. Desde que eu falei de move para você, ó. Aquela função horária da posição, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Então, assim, veja bem, hein? Olha só o choque de realidade que eu vou te dar. Você está trabalhando com essas equações desde o capítulo 2 ou 3. Estamos no capítulo 8. Então, lá no capítulo 2 ou 3, você falou de move. Você usou essas equações. Depois teve um outro capítulo que eu falei contigo de queda livre e lançamento vertical. Você usou essas equações. No capítulo passado eu falei de lançamento horizontal. Você usou essas equações. E agora no lançamento oblíquo, você usou essas equações. Então eu estou pelo menos aí, ó, há 4 aulas falando dessas equações. E aí imagine quantos exercícios você já fez usando essas equações. Muitos. Você precisa chegar nesse momento aqui já voando nas equações do move. Você já sabe trabalhar com elas muito bem, porque você já veio treinando aí ao longo desse tempo. A não ser que você não tenha feito questões, né? A não ser que você não esteja dedicando o seu tempo aí à física. Pô, a física gosta de você, cara. Dedique-se a ela. Depois vai falar assim, pô, física não entra na minha cabeça, é muito difícil. Quanto tempo você está se dedicando à física? Você está estudando quantas horas aí de física por semana? Tem que praticar. Tem que praticar para ficar fácil, senão vai ficar difícil mesmo. Mas tá aqui, as equações do move. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar o Y. Eu vou botar o Y nessas grandezas aqui, ó. Eu puxo a orelha mesmo, diretor. Tá vendo, né? Puxa a orelha. Professor, eu sou professor aqui mesmo. Né? A gente puxa a orelha quando era presencial. Teu professor não puxava a tua orelha? Eu puxo aqui também, que eu me sinto professor de vocês igual. Tá? Puxa a orelha, estuda. Faz esse, deixa para casa. Então é isso aí. Tá aqui, ó. Delta SY é a distância na vertical. Olha lá. O delta SY é a altura que a bolinha sobe. VY e V0Y, velocidade final e inicial. Certo? E quem vai ser a aceleração aqui? Ué, a aceleração é a gravidade. Né? A gravidade aponta para baixo. Então a aceleração, ó, é o G. Que você não precisa decorar não, ele te dá também, né? G igual a 10 aproximadamente. Show? Belezinha? Nada é fácil nessa vida. Perfeito, Osmar. É isso. É isso. Prof, V0 seria igual ou diferente de zero? A Júlia Magalhães está perguntando. V0 seria igual ou diferente? É, eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro! Assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Ela começa a descida. Então a velocidade inicial da descida é 0 também.
ela termina de subir e, ao mesmo tempo, começa a descer. Concorda? Então, a velocidade final da subida é igual à inicial da descida. Show? Beleza? Bom, visto essas equações aí do Move, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um exemplo, tá? Eu vou colocar um exemplo aí para vocês resolverem. Vambora. Vamos. O que a gente faz aí? Dá um print aí, né? Pode dar um print, diretor? Pode. Galera, tá assistindo? Manda um print aí. Printa aí, por favor, obrigado. Show. Vou fazer aqui no cantinho, vamos ver. Se por acaso eu conseguir, a gente não apaga, pra gente poder ficar comparando, né? Mas se não der... Então vamos lá, exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Simples. Ó. Imagine que a bola foi atirada com uma velocidade de 20 metros por segundo. E ela está inclinada, essa bolinha, ela está inclinada de um ângulo θ. E aí a questão te dá, o cosseno de θ vale 0,8. E o seno de θ vale 0,6. Tá bom? Tá aí. São as informações da questão. Ou seja, θ é o 37 graus, aproximadamente 37 graus. Tá? O ângulo de 37 graus, ele tem esse cosseno e esse seno aí. E aí você não precisa decorar isso, a questão tem que te dar, tá? Beleza. Vamos lá. Aí eu falo para você, letra A. Calcule o tempo que a bolinha permaneceu no ar. Letra B. Calcule o alcance da bolinha. E letra C. Calcule a altura máxima atingida pela bolinha. Vou colocar como a gente está usando a notação. O ΔSY máximo. A altura máxima percorrida pela bolinha. Show? É isso que eu quero. Vamos resolver. Bom, primeiro passo para você resolver uma questão de lançamento oblíquo. Dividir a velocidade. Porque você vai estudar os movimentos separados, né? Você vai estudar o movimento horizontal separado do vertical. Então você não pode usar o 20. O 20 tu não usa para nada, a não ser para dividir ele. Então nosso primeiro passo seria... Olha aqui. O nosso primeiro passo seria encontrar Vx e V0y. Quem são as velocidades horizontal e vertical no início? Olha lá. Tá lá. Vx é a velocidade horizontal e V0y a velocidade vertical. Então eu vou pegar o 20 e vou dividir nas duas. Vou descobrir quem é cada uma. E aí o macetinho que eu te mostrei, né? 95% das vezes o ângulo dado é esse aqui. Então a componente Vx está colada ao θ. A componente Vx que está colada, ela então é a V0 cosseno. Então a componente x vai ser o V0, que é o 20, vezes o cosseno. Vou escrever aqui para a gente poder lembrar disso. E o cosseno é dado, é 0,8. Então fica 20 vezes 0,8, vai dar 16. E o V0y? O V0y vai ser o 20 vezes seno, porque ele está separado. Componente separada do ângulo. Então vai ficar 20 vezes 0,6, dá 12. Tá aí. Achei as componentes. Agora que eu achei as componentes, eu posso trabalhar com o movimento horizontal e o movimento vertical, porque eu já tenho qual é a velocidade de cada movimento. Entende? Veja bem, importante isso. Galera, esse 20 aqui, ó, você não usa para nada. Essa velocidade aqui morreu. Ela não existe mais. Porque você está decompondo ela. Você decompõe a velocidade, você divide ela, você quebra ela. Então eu decompus a velocidade em duas componentes. Ou seja, eu estou optando por trabalhar com essas duas velocidades ao invés de uma. Eu vou tratar essa bolinha como se ela tivesse duas velocidades, uma horizontal e uma vertical.
Vamos calcular o tempo no ar. Para eu calcular o tempo no ar, posso fazer o seguinte, eu posso trabalhar só com a subida ou só com a descida. Então, por exemplo, letra A, vamos pensar aqui na subida. Para eu calcular o tempo da subida. Aí depois eu sei que o tempo da descida é igual, né? É só eu dobrar esse tempo. Então, qual é o tempo da subida? Eu sei que a velocidade inicial que ela sobe é o V0y, é 12. Só que eu sei que ela, ó, na subida, pensa na subida, ela começa com uma velocidade inicial, mas ela freia. E ao final da subida, quanto vale a velocidade dela? 0. Ela termina a subida com velocidade 0 e depois cai de novo. Lembra que eu estou pensando só na vertical. Você vai falar assim, mestre, mas você acabou de falar que ela continua com a velocidade para o lado. Na horizontal. Eu estou separando os movimentos. Agora eu vou pensar só na vertical. Então, se eu pensar só na vertical, eu vou trabalhar só com essas equações. Olha aqui a função horária da velocidade. Ó. Vy é igual a V0y mais AT. Vamos lá. Estou pensando na subida. Quanto vale a velocidade final da subida? 0, lá em cima. Quanto vale a velocidade inicial da subida? É 12. Eu achei aqui. Quanto vale a aceleração? Cara, se eu coloquei que o V0y é positivo aqui, vale 12, ó, para cima, a gravidade como aponta para baixo, eu vou ter que botar negativo, porque ela está freando essa velocidade. A gravidade tem um sentido oposto dessa velocidade. Então a gravidade freia. Então na subida eu vou ter que botar esse sinal de menos aqui, porque a aceleração aqui, ó, da gravidade é contrária à velocidade. E aí a gravidade é 10. Mestre, mas de onde tu tirou esse 10? Cara, isso aí é dado, não precisa decorar não, tá? Aceleração gravitacional da Terra. 10 metros por segundo quadrado. A questão vai te dar isso. Aí esse menos 10t eu vou passar para lá positivo. Vai ficar 10t igual a 12. Quando eu passar o 10 dividido... 12 dividido por 10 dá 1,2. Mas esse aqui é o tempo da subida. 1,2. 12 dividido por 10 é 1,2. O tempo da descida, então, também é, né? O tempo da queda, vou botar assim, também é 1,2. Então, quem é o tempo no ar? Ora, o tempo no ar vai ser 1,2 mais 1,2. 2,4. Ele leva 1,2 para subir, 1,2 para descer. Acabei a letra A. Letra B. Na letra B, ele quer o alcance. O alcance é o ΔSx, ou seja, não tem outra equação para trabalhar com movimento horizontal. Na letra B, ele quer que você trabalhe com movimento horizontal. O que eu sei na horizontal? Que a bolinha tem uma velocidade para o lado, ó, que é constante e é sempre quanto? Eu achei, ó, 16. Então a bolinha vai andar para o lado 16 metros por segundo. Tá aqui. Durante quanto tempo ela vai andar para o lado? Durante a subida mais a descida. Ou seja, durante 2,4. Então acabou. ΔSx, que é o tal do alcance, vai ser Vx, que é 16, vezes o tempo no ar, que é 2,4. Quanto é que vai dar ΔSx? 6,4 com 32 dá 38,4 metros. Tá ali, o ΔSx então vale 38,4 metros. Achei. E a letra C? A letra C, eu quero que você encontre a altura máxima, ou seja, o ΔSy da subida ou o ΔSy da descida, tanto faz, porque se a bolinha sobe 10 metros, ela vai descer 10 metros. Concorda? Então vamos lá. Como é que eu vou achar o ΔSy? Ué, tá aqui, ó, com alguma dessas ferramentas aqui. Movimento vertical é a subida, movimento vertical, esquece o horizontal. Agora eu vou trabalhar só com a bolinha subindo e descendo. Se eu quero achar o ΔSy, ou eu uso essa ou eu uso essa.
Tanto faz. E como eu já sei tudo, já achei tudo, eu posso usar qualquer uma das duas. Certo? Por exemplo, vamos usar a Torricelli. Olha lá. Pensa na subida ainda, já que a gente já trabalhou com a subida ali, vamos manter a subida. Continua pensando na subida. Quanto vale a velocidade final da subida? Olha lá, lá em cima. Ao final da subida é 0. Então, ó, vou usar a Torricelli. Vy ao quadrado, então vai ficar 0 ao quadrado, igual. Quem é o V0y? A velocidade inicial. Eu achei, pô. Foi 12. 12 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Quem é a aceleração? Cara, se eu estou dizendo que a velocidade é 12 positiva, a aceleração é menos 10. Tá aqui, ó. Menos 10, ó. 2 vezes A vezes ΔS. E ΔS é o que eu quero. Show? Aqui vai dar menos 20 ΔS, que eu vou passar para o outro lado positivo. Aqui é 0, né? Então vai ficar menos 20 ΔS aqui. Que eu vou passar para cá, vai ficar mais 20 ΔS. Era negativo do lado de lá, eu passo para cá. Que é igual a quanto? 12 ao quadrado. 12 ao quadrado vai dar 144. Aí agora o 20 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então ΔSY vai ser 144 dividido por 20. E aí, se eu dividir por 10 dá 14,4, por 2 vai dar 7,2. Tá aí. Então essa aqui, ó, é a altura máxima atingida pela bolinha. 7,2. Essa aqui é o alcance. Esse aqui é o tempo. Tá aí. Olha lá. Olha que bonito. Pô, cara, não é tão difícil. É difícil? Olha lá, a Ana Júlia tá falando assim, ó. Tô entendendo tudo, mas quando eu for resolver as equações, vai parecer que eu nunca estive nessa aula. Eu entendo, ô Ana Júlia, eu entendo isso, cara. Cara, acredite, você não é a única. Na verdade, a maioria das pessoas falam isso. Mas isso é um processo, cara. Você tem que... É isso, ó. Você assistiu, né, eu resolvendo. Aí você vai tentar resolver algumas. Aí você não conseguiu, você vai ver alguém fazendo. Aí você vai tentar ver outras. Aí você não conseguiu, você vai tentar ver o professor fazendo. Cara, até chegar um momento que você vai conseguir fazer. Mas esse processo aí demora um pouco. Até você pegar essa maturidade. Show de bola? Olha lá. O João Vitor falou, só lembro da questão do canhão de 2022. Ah, João Vitor. Tu lembra dela, é? Vamos fazer ela então? Diretor, deixa a galera printar ali e bota na questão número 1 para mim. Que essa questão realmente caiu em 2022. Vou apagar aqui, ó. Printa aí, printa aí. Printou, foi. Já bota na questão número 1 para mim, não é? Número 1 do canhão? Vê aí, volta lá. É essa aí, ó. Número 1. O canhãozinho, ó, do joguinho de... O joguinho de computador. Pode botar na tela aí pra mim. Olha lá. Pessoal, nessa questão, caiu em 2022, ele fala de um joguinho de computador, né? Que o cara tem que explodir o canhão do amiguinho. É isso? E aí você, nesse jogo, você pode controlar a inclinação e a velocidade inicial. Você pode controlar os dois. Tá? Aí ele fala que quando o ângulo do canhão B é θ, como nessa figura, a bolinha passa rente ao ponto P, tangenciando o ponto P. Ou seja, por que ele falou isso? Para ele te assegurar que essa bolinha com esse ângulo aqui não vai bater no muro. Não vai bater nesse biricutico aqui. Certo? Se você baixar um grauzinho, pá, vai acertar um muro. Se deixar do jeito que tá, vai passar o muro. Então foi a maneira que ele falou, ó, fica tranquilo. Com o ângulo que tá aí, 53, vai passar do muro, vai passar tangenciando o ponto P. Ou seja, não vai bater no muro.
Aí ele fala... Cadê? Deixa eu passar aqui. Aí ele fala... Em determinado momento da partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo G igual a 10, considere o seno de 53 0,8 e o cosseno 0,6 e desprezível a ação das forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, ele vai manter o mesmo ângulo. Qual tem que ser a velocidade para o cara atingir? É isso, ele quer que você encontre a velocidade. Só que qual é a parada? Olha lá. Eu estou te dando aqui o alcance, que é 120, e eu estou dizendo que a bolinha sai aqui do chão e vai terminar o movimento dela numa altura 35. Que é essa que é a grande jogada. Que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Na horizontal, vamos lá, ó. Na horizontal, o que eu tenho aqui? O meu H aqui ficou magrinho. Diferentemente do professor. Olha lá, na horizontal, a gente tem ΔSx é igual a Vx vezes o tempo. Tempo no ar, o tempo de movimento. O ΔSx ele deu, é 120 metros o alcance. E o Vx, cara? Tu não sabe quem é V0, tu quer descobrir o V0. Mas volta lá, volta lá. Olha lá. Tu vai decompor o V0. Quando tu decompor o V0 aqui em Vx e Vy, tá vendo que o Vx é a componente colada ao ângulo? Então Vx é a V0 cosseno. E o V0y é V0 seno. Como eu te falei, né? 95% das vezes ele te dá aquele ângulo ali, aí Vx fica colado. Então Vx é o V0 cosseno e eu quero descobrir que é V0. Cosseno ele deu. Cosseno vale 0,6. A questão deu. Vou passar para lá dividindo, vai ficar assim, ó, 120 dividido por 0,6 é igual a V0 vezes T. E aí 120 dividido por 0,6 dá 200. Só que se tu não tem o T, tu não tem como achar o V0. Ele quer descobrir quem é V0. Tá bom, guarda essa informação. Agora vamos correr atrás de achar o T. Se eu achar o T no movimento vertical, eu jogo lá e acho V0. Acabou. Vamos para vertical. Aí na vertical tem uma malandragem aqui, ó. Eu vou usar a função horária, eu não vou usar aquele ΔS, eu vou usar assim, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Y, né? Olha lá. Eu não vou usar o deslocamento, não. Só para você ver, legal. Eu vou usar o ponto inicial, o ponto final. Poderia usar o deslocamento, não tem problema. Volta lá. Mas eu vou usar o ponto inicial, o ponto final, ó. Porque a bolinha saiu da altura 0. E ela terminou o movimento na altura 35. Então vem comigo, ó. A posição final dela foi 35 e a posição inicial 0. Mestre, mas qual foi a altura máxima? Eu não sei, não me interessa. Eu estou trabalhando com a equação onde ela só se preocupa com a posição inicial e a posição final. Então a posição inicial foi o 0, a posição final foi o 35. Se ela foi até os 50, se ela... não me interessa, isso não entra na equação. Só entra a posição final e inicial. V0y. Quem é o V0y? É o V0 seno. Que eu não sei quem é o V0, né? É ele que eu quero descobrir. Vezes T. Aceleração. Cara, velocidade inicial para cima, estou botando como positiva, a aceleração está freando, né? Então é menos 10 T ao quadrado sobre 2. É a aceleração da gravidade. Substitui o valor aqui para ficar bonito. Vai ficar 35 igual a... O seno de θ, ele deu. O seno de θ é 0,8. V0 vezes 0,8 menos 5t ao quadrado. Assim, t. V0 seno t vezes t, ó. Esqueci de botar o t aqui, ó. V0 vezes o seno, que é 0,8, vezes t, menos 5t ao quadrado. Olha lá. Show? E agora, professor, como é que tu vai achar o t se tu não tem o V0 aqui? Ferrou. Ferrou nada. Quanto é que é V0 vezes t?
V0 vezes T é 200. Aqui o V0 vezes T, ó. V0 vezes T é 200. Então substitui, vai ficar 35 igual a 200 vezes 0,8 menos 5t quadrado. 200 vezes 0,8 vai dar 160, que vai passar para lá negativo. Vai ficar 160 mais 35 menos 5 igual a menos 5t ao quadrado. Aí isso aqui vai dar menos 125. Eu vou multiplicar por menos 1 para trocar o sinal de todo mundo, né? Menos 125. Multiplicando por menos 1 vai ficar mais 125. E o menos 5t vai ficar 5t quadrado. Vou passar o 5 para lá dividindo. 125 dividido por 5 vai dar 25. Igual a t ao quadrado. Então, passa a raiz t igual a 5. 5 segundos. Então, 5 segundos foi o tempo que durou esse movimento. Agora joga lá. Acabou. Então, V0 vezes t, que é 5, é igual a 200. Né? Substitui. Passa o 5 dividindo, V0 é 40. Tá bom, eu sei. É difícil, eu sei. Meu Deus, isso aí, não é Enem, não sei o que. A galera começa a reclamar. 2 minutos pra fazer a questão, lá, sei que lá. Cara, é isso, né? Tu vê que eu não usei nada de diferente do que a gente estava usando. Ó, teve alguém, o Osmar falou ali, ó. Entendi nada. Pois é aquilo. Eu usei as mesmas equações, tá vendo? Usei a mesma ferramenta, o mesmo conceito. Não tem nada de diferente. Eu tô trabalhando com movimento vertical separado do movimento horizontal. Só que, cara, requer um time aí pra você olhar e falar assim, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Isso é prática, cara. Isso é prática. Por que eu consegui fazer isso aqui? Porque eu pratiquei. Então tem que praticar, não adianta. Pra você começar a se familiarizar, tem que praticar. Mas veja que eu não usei nada de diferente. Mas é aquilo, é como se fosse uma palavra cruzada, né? Eu te dou as informações, você tem que conseguir resolver aquilo. É prática. É prática. Tá? Comece fazendo pelas questões mais fáceis. Isso aqui é uma questão difícil do Enem. Comece fazendo pelas questões mais fáceis e vai melhorando o seu nível, vai aumentando, mas praticando. Beleza? Tira o print aí então dessa questão número 1. Maravilha, maravilha. Daqui a pouco eu tô de volta, a gente vai falar de gases ideais ainda hoje, certo? Vamos falar da equação de Clapeyron. Então não sai daí não. Beijo. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.